Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da Bethesda Church. Meu nome é Luiz, faço parte da rede Rafá e venho os convidar a participar da última live do ano, de 2021. Eu agradeço a todos que nos acompanharam por esse ano inteiro, nessas lives, e quero convidar vocês a participar do louvor. Vergonha me sepultou. Eu buscava um Salvador, mas teu perdão me libertou. Morto estava em meu interior, me escondia de ti, Senhor, mas teu perdão me libertou. Me chamaste, eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Por tua graça eu salvo sou. Teu grande amor me libertou. Eu renasci quando te conheci. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Do meu pecado me resgataste, em tua glória cadeias se rompem. Sozinho estava e sem consolo, e agora eu sou um cidadão dos céus. Do meu pecado me resgataste, em tua glória cadeias se rompem. Sozinho estava e sem consolo, e agora eu sou um cidadão dos céus. Ferido estava e me curaste, o teu amor é o ar que eu respiro. Tenho um futuro e agora vejo que tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, teu sangue me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver.
teu sangue me resgatou. A graça e a paz de Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos do Ministério de Louvor. Os irmãos do Bandas, eles se dedicam o ano inteirinho. Eles são os primeiros a chegar e praticamente ficam até o fim dos nossos cultos presenciais. E eles se dedicam bastante também às nossas lives. Eles estão sempre sorridentes, sempre dispostos a crescerem tecnicamente, porque isso é um mundo, um vasto universo. E eles estão sempre dispostos. Eu louvo a Deus pelas vidas deles. Nesta praticamente última live do ano, eu quero fazer uma palavra de ações de graças pelas vidas dos irmãos do nosso ministério do Bandas, que envolvem 3 ministérios, todos vinculados ao louvor, à adoração, à arte, à projeção, à imagem. Que Deus abençoe grandiosamente esses irmãos e que Deus derrame chuvas de bênçãos sobre a Bethsaida Church. Eu sou o pastor Ismael e é meu prazer servi-lo de um pão quentinho. E eu quero conversar com você, quero continuar conversando com você sobre a nossa série Gotas de Amor. Gotas de Amor. E semana passada eu falei com você sobre o tema Mude o seu jeito de pensar. E hoje eu quero conversar com você sobre o seguinte tema: seja determinado. Seja determinado. Em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para você não ser um intelectual ou um talentoso derrotado. Está cheio por aí, está lotado. Eu convivi com vários na vida profissional, pessoas super intelectuais. Eu convivi com pessoas que falavam 4, 5 línguas, mas pessoas derrotadas. Eu convivi com pessoas que tinham tudo para bombar, para realmente, porque eram altamente talentosas, mas pessoas que nunca romperam, que não conseguem romper. Sabe por quê? Porque lhes faltava a determinação. Determinação. Determinação é tudo. Eu poderia estudar com você a vida, por exemplo, de Elias. Elias foi um homem determinado, um profeta determinado. Eu poderia estudar com você a história de Moisés. Moisés foi um homem determinado. Eu poderia estudar com você também a história de Davi. Davi foi um homem determinado. Eu poderia estudar com você a história de Jesus. Jesus foi um homem determinado, muito determinado. Jesus foi o Deus conosco, Emanuel, altamente determinado. Eu poderia estudar com você a história de Sansão. Sansão teve tudo para se dar muito bem. Sansão foi um talentoso fracassado. Sansão foi um intelectual fracassado. Sansão foi um chamado de Deus fracassado. Eu tenho conversado com jovens, e tenho conversado com adolescentes, e tenho acompanhado crianças. O que eu percebo que, às vezes, o tudo não é ser talentoso, o tudo não é ser culto, o tudo não é ser o mais inteligente da classe, o tudo não é ter nascido numa família próspera financeiramente, o tudo não são somente essas coisas. É necessário a pessoa ter uma quantidade de determinação. É necessário a pessoa ter uma pegada de determinação. Eu quero conversar com você então sobre um personagem que talvez você não esperasse que eu fosse falar. Eu quero conversar com você sobre Samuel. Samuel, para mim, não é o maior exemplo, porque o maior exemplo de determinação é Jesus. Para mim é Jesus. Mas eu quero conversar sobre um personagem que poucas pessoas conhecem, sobre esse perfil da determinação.
Eu quero encerrar o ano com você, conversando sobre o profeta Samuel. Ora, Samuel, ele era filho de Ana. E olha que interessante, Ana, ela fez um propósito a Deus. E Ana estava sempre no altar, conversando com Deus. E Ana, ela não conseguia gerar. Ela fez um propósito do Senhor, ela foi determinada. Ela disse assim: se o Senhor me der um filho, eu devolvo esse filho para o Senhor. Eu consagro este filho, eu entrego este filho para esse filho morar na casa do sacerdote. Que sacerdote? O sumo sacerdote, o líder dos sacerdotes, o homem mais importante entre os levitas da época, Eli. Olha que determinação. Uma mulher determinada gera filhos determinados. Um pai determinado gera homens determinados. Uma mulher determinada gera mulheres determinadas. Uma família de gente determinada gera filhos determinados. Filhos que têm uma missão e que cumprem esta missão. Foi exatamente isso que aconteceu com Samuel. Samuel foi morar em Siló. É isto, Samuel foi morar em Siló. E lá em Siló, Samuel cresceu. Samuel foi cuidado lá pela família de Eli. E uma coisa muito interessante, os filhos de Eli eram todos embaçados. Os filhos de Eli eram todos cheios de pecado. Os filhos de Eli eram pessoas do mal. Eles não obedeciam ao seu pai. E Eli era o principal dos sacerdotes, mas ele não tinha autoridade, ele não era determinado a exigir disciplina no lar. Não, a exigir obediência no lar. Eli era o homem, espiritualmente falando, mais importante de Israel. Mas Eli era um cara que ele não tinha autoridade nenhuma na sua família. E por isso seus filhos não eram determinados, não foram determinados a servir ao Senhor. Curioso é que Samuel ele é criado num ambiente desse tipo. Por isso que você nunca vai poder dizer assim: eu sou isso por conta daquilo. Porque se você buscar a Jesus como Salvador, e se você for determinado a servir ao Senhor, o ambiente não te influencia. O ambiente pode sim influenciar, pode sim gerar, mas se você que está me ouvindo, onde a minha voz está chegando, já estão chegando ondas sonoras para te dizer o seguinte: Deus pode te dar a graça para você quebrar todo jugo de falta de determinação que você tem visto aí na sua casa, que você tem visto aí no seu lar, que você tem visto no seu bairro. Não interessa o bairro que você nasceu, em que você nasceu, não interessa a situação socioeconômica em que você nasceu. Se você for determinado a servir ao Senhor, se você for determinado a fazer a vontade do Senhor, você vai ser uma referência nesse bairro, você vai ser uma referência na sua cidade, você será uma referência no seu estado, no seu país e no mundo. Mas é necessário você não ser corrompido pelo ambiente onde você vive. É necessário você não ser influenciado pelo meio em que você vive. Talvez você estuda numa escola que ninguém leva a sério. Talvez você estuda na pior escola da cidade. Talvez você estuda numa escola onde os professores não levam a sério, onde o Estado não dá condições aos professores para levarem a sério. Talvez você estude, talvez você viva num ambiente de pobreza. Este ambiente não pode tirar a tua determinação de servir ao Senhor, de fazer a vontade do Senhor, de se separar para o Senhor, de buscar a vontade do Senhor. Foi assim que aconteceu com Samuel. Samuel, ele foi criado em Siló, e Samuel, ele foi o profeta. Ele foi o profeta que trouxe a voz em Israel. E ele foi usado por Deus para dizer para Eli:
que a casa dele seria destruída. A famosa batalha de Afeg em Israel aconteceu. E os filhos de Eli foram assassinados nesta batalha. Quando Eli ficou sabendo, Eli caiu morto. Ele caiu morto. E quando aconteceu toda essa tragédia na família de Eli, Samuel é levantado como profeta de Israel. E enquanto profeta, sabe o que Samuel fez? Samuel foi determinado. Ele trabalhou para uma reforma nacional. É mole ou quer mais? Sim. Enquanto profeta, ele influenciou Israel para buscar uma reforma, para renovar a aliança com Deus. É isso. Samuel, ele se preocupou em trazer de volta o relacionamento do seu país com Deus. Samuel, ele teve uma visão macro. Ele não ficou só olhando lá para Siló. Ele olhou para o seu país, e ele foi um grande instrumento de Deus para acontecer um avivamento espiritual no seu país. Nós estamos iniciando em breve um novo ano. Não olhe para o seu país, jovem, não olhe para o seu país, homem e mulher, com um sentimento de derrota. Seja determinado, você pode ser uma bênção para o seu bairro mudar, para a sua cidade melhorar, para a sua cidade se voltar para o Senhor, para a sua família se voltar para o Senhor. Não fica justificando que você não cresce na fé e que você não busca o Senhor porque os seus pais não colaboram, porque o seu bairro é perigoso, porque ninguém leva a sério na sua cidade. Você pode ser uma pessoa determinada, como foi Samuel. Sabe outra coisa que Samuel resolveu? Os filisteus foram usados para destruir, para matar a família de Eli. Foi uma vergonha. Os filisteus invadiram Siló e eles derrotaram, eles destruíram a cidade, mataram os filhos de Eli e também destruíram os israelitas. E Samuel, ele foi determinado, ele se imbuiu, ele buscou o propósito de vida, ele foi determinado a fazer, sabe o quê? Eu vou enfrentar agora os filisteus com um país que busca o Senhor, com um país que teme ao Senhor, com um país que leva a Deus a sério. E Israel venceu aos filisteus sob a unção profética de Samuel. Samuel, ele era um profeta determinado. Samuel, ele era um homem determinado. Eli, além de ser profeta, ele também era juiz. Mas Eli foi um juiz fracassado, porque ele não era determinado a buscar ao Senhor. Samuel, além de ser profeta, ele também era um juiz. Ele também desenvolvia grandes atividades lá em Israel, mas ele foi determinado a fazer a vontade do Senhor. Outra coisa que Samuel foi determinado a fazer, ele organizou escolas de profeta em Israel. É curioso isso aí, coisa mais linda, sabe? Foi a partir de Samuel que foram organizadas as chamadas guildas, as escolas, as casas de profetas. Os jovens eram chamados para o ministério profético, e os jovens eles eram preparados, eles viviam, eles se alimentavam, eles eram educados, eles aprendiam a temer ao Senhor nas guildas, nos seminários, nas casas de profetas. Foi Samuel quem estabeleceu isso em Israel. Outra coisa que Samuel fez, Samuel julgou Israel durante toda a sua vida. Você não encontra, sabe o quê? Podridão na vida de Samuel. Ele foi determinado a servir o Senhor, sabe? Samuel chegou ao poder. Samuel foi o homem mais importante de Israel do seu tempo. Samuel não se corrompeu. Sabe, irmãos queridos, às vezes uma pessoa consegue uma boa função na empresa e Deus dá essa oportunidade para essa pessoa ter uma boa função na empresa, porque Deus quer fazer dessa pessoa um diretor, um presidente, mas a pessoa se corrompe com besteira. A pessoa se corrompe, sabe o que? Com balela.
A pessoa se corrompe logo no início, quando já consegue a promoção. Sabe, irmãos, às vezes Deus dá uma graça para uma pessoa se tornar um pastor, um líder. E o pastor, ele tem contato com o poder. Ele é uma pessoa que ele tem trânsito junto ao poder político, junto ao poder financeiro da igreja e junto ao poder financeiro da cidade. E às vezes o pastor vai lá e se corrompe, se suja, com vários tipos de pecados, inclusive o de roubo. Sabe, é Deus interrompendo. Sabe por quê? Porque não foi determinado. É Deus dando oportunidade. Às vezes um jovem, eu tive a oportunidade de morar fora do país. E quantas vezes que eu olhava, falava, Ana do céu, essas mães lavaram tanta roupa, esses pais fizeram tanta dívida e enviaram esses filhos para cá, para estudar. E essas meninas estão se prostituindo nos bares, estão se prostituindo diariamente aí nas casas e com um dinheiro suado, sabe? E muitas dessas meninas, elas não voltaram mais para o país. Por quê? Porque elas foram lá e se casaram com irlandeses, elas se descasaram, elas casaram outra vez, elas se casaram, se descasaram e são verdadeiros zumbis. Moram na Europa, têm a permissão para morar na Europa, mas a gente olha para as pessoas, não são pessoas felizes, são verdadeiros zumbis ambulantes. São pessoas entristecidas. Sabe por quê? Porque não foram determinadas. Não foram jovens determinados a servirem ao Senhor, a fazerem a vontade do Senhor, a serem, sabe do quê? Sabe o quê? Sal da terra e luz do mundo, onde estiverem, por onde estiverem. Sabe, eu quero dizer para você uma coisa, como profeta de Deus, como teu pastor, você vai ter grandes oportunidades em 2022. Deus vai te conduzir a grandes oportunidades, mas que você seja determinado para ser o exemplo dos fiéis. Que você seja determinado. Sabe, uma outra coisa que me chama a atenção de Samuel, ele foi determinado, sabe aqui também? Samuel, ele instituiu em Israel a monarquia. Samuel, ele ungiu o primeiro rei de Israel, Saul. E ele ungiu também o segundo rei de Israel. Ele ungiu Davi. E ele ungiu também o terceiro rei. Ele ungiu Salomão. Samuel era um homem determinado. Ele levantou reis. Eu profetizo sobre a sua vida. Você vai levantar gerações. Você vai ungir pessoas. Você vai ganhar pessoas, que ganharão pessoas, que ganharão pessoas e que ganharão multidões. Eu quero encerrar esta palavra com você, encerrar o ano e te chamando a ser uma pessoa determinada. Determinada. Eu acredito que você vai fazer o propósito para 2022 de ler mais a Bíblia, de se alimentar melhor, de participar das atividades culticas da nossa igreja, de estudar mais, de ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor cidadão. Seja determinado a isso. Não seja uma pessoa que faz o propósito e vive só no dia 2 de janeiro e depois passa. Que o Senhor derrame sobre a sua vida uma unção poderosa de determinação. Para você, por onde quer que você passar, você deixe a marca de Jesus Cristo através da sua vida. Sabe um outro personagem super determinado também? Sabe qual que é? Talvez um personagem que você nunca tenha ouvido a respeito da determinação dele, porque poucos o conhecem. Timóteo foi uma pessoa também altamente determinada. Quando Paulo dizia que faltava, sabe o quê? Determinação nos jovens pastores, Timóteo foi alguém escolhido por Paulo. Timóteo também, ele foi um líder que teve um caráter aprovado. Enquanto os jovens buscavam uma vida de promiscuidade e de prostituição, Paulo encontrou em Timóteo um jovem interessado
em fazer a vontade do Senhor. Timóteo também, ele era um líder aprovado porque ele tratava, ele cuidava, ele se relacionava com os mais velhos como se fossem seus pais. E ele cuidava e ele tratava dos mais jovens, porque ele era um jovem pastor, como se fossem seus irmãos. Timóteo foi um jovem determinado a servir ao Senhor. Timóteo foi um líder determinado. Enquanto muitos líderes buscavam as suas glórias e buscavam os seus próprios interesses, Timóteo servia ao Senhor e serviu nas igrejas onde foi necessário. Timóteo nunca se tornou dono de nenhuma igreja, porque ele serviu onde ele foi chamado para servir. Timóteo, ele era um homem consagrado a Deus. Timóteo, ele foi o exemplo dos fiéis. Paulo disse que Timóteo, era um jovem que era um bom exemplo. Que Deus trate do nosso coração e que nós iniciemos um ano, o novo ano, com uma unção poderosa de determinação para cumprirmos a carreira que o Senhor nos tem proposta para 2022. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de orar por você. Papai, nós te louvamos. Nós te louvamos pelas vitórias e pelas bênçãos que o Senhor nos preparou para 2021. Nós te agradecemos porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós te damos glórias, nós te adoramos, nós te bendizemos. E Senhor, nós buscamos o renovo espiritual. Nós buscamos o renovo da determinação em fazer a Tua vontade. Nós não olhamos para as lutas e nem para as dificuldades. Nós não olhamos para o sofrimento. Nós olhamos para o Teu altar e nós olhamos para Jesus. E nós renovamos a nossa fé. E nós renovamos a nossa esperança em continuarmos lutando na Tua obra, com determinação de santidade, com determinação de consagração, com determinação de coragem, com determinação de fidelidade. Nós oramos a Ti, Papai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Nossa, irmãos, que Vila abençoada recebemos o pastor. Eu fui mais determinado esse ano, eu fui mais determinado nos estudos, na palavra de Deus, eu fui mais determinado na igreja, insisti mais no que eu faço, no que eu estou fazendo, e ainda quero ser mais ainda, quero ser mais esse ano de 2022, quero ser mais do que eu fui, e eu convido a vocês também a serem determinados, não deixarem para depois fazerem e o que vocês começarem a terminarem, fazerem na palavra, assistirem no que vocês estão fazendo. Então, amém? Eu os convido a ofertar, a dizimar. Os dados bancários da igreja vão estar aparecendo na tela. E vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu te peço para que você abençoe cada um que pôde e não pôde ofertar, que pôde e não pôde dizimar, Senhor. Senhor Deus, abençoe igualmente a todos, multiplique na vida deles e que nada venha a faltar na vida deles, Senhor. Ó Senhor, que eles sejam mesmo determinados, Senhor, os abençoe, os dê convicção do que eles estão fazendo e sempre insistam nisso, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu os convido a participar dos cultos às 8 e às 10 da manhã. Convido também vocês a participarem das Casas do Oleiro às 18 horas da tarde. E feliz ano novo. Que todos temos um feliz ano novo. E tchau.